começar hoje a exposição do Antigo Testamento. Começaremos, portanto, com Gênesis capítulo 1 e daremos sequência com a graça do Senhor em todo o Antigo Testamento, fazendo a exposição de partes em que estaremos entendendo que serão blocos completos e poderemos tratar com uma só exposição. E começaremos em Gênesis. E Gênesis é fundamental para o cristão. Infelizmente, muitos não têm lido bem o Antigo Testamento, entendendo que o Novo Testamento é suficiente. Mas como é que nós entendemos quem somos e para onde iremos, qual o propósito da vida, se não entendemos também a causa, a base da vida, a base da existência? Algo que muitas culturas, muitos povos, principalmente filósofos, têm procurado descobrir. Filósofos gregos tentaram descobrir a causa de tudo, e a ciência tenta fazê-lo com todas as suas dificuldades, tendo em vista não reconhecer a Escritura como a palavra, a revelação de Deus sobre tudo aquilo que Ele quis nos revelar. Então, fica tentando descobrir a causa, quer num Big Bang, quer em outras teorias, porque nós precisamos saber de onde nós viemos. Precisamos saber quem somos, e para saber quem somos, precisamos saber de onde nós viemos. Não podemos e não conseguimos saber exatamente quem somos e qual o propósito da nossa vida se não soubermos, então, a nossa origem. Por isso, Gênesis é fundamental. Capítulo 1 e 2 não só é a base de Gênesis, mas é a base da nossa vida, porque diz de onde viemos e, portanto, quem somos e qual o propósito da nossa vida. Portanto, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1, versículos de 1 a 31, todo o capítulo de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas.
E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, agradecemos pela leitura da Tua Palavra e pedimos ao Senhor que possas estar dando entendimento, quebrantando corações, para compreendê-la, usando-nos para a Tua glória, porque todo conhecimento e toda sabedoria vem do Senhor. Que o Senhor nos guie então pelo Teu Espírito. Glorifique o Teu nome, Senhor. Em Jesus Cristo que nós assim oramos. Amém, Senhor. Como nós havíamos dito, Gênesis nos conta a origem de tudo e, portanto, nos aponta também quem nós somos e qual o propósito da nossa vida. E o começo de tudo, conforme nos revela a palavra do Senhor, é que Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Significa que não havia nada. A única coisa, o único que existia, o único ser presente numa eternidade, no princípio, tempo em que nós não conseguimos mensurar, era Deus. O único que existia era Deus. Ele é a causa de tudo. Deus criou os céus e a terra e vai trabalhar em cima dos céus e da terra, vai trazer à existência outros seres, de forma que Ele é a causa de tudo. Ele existia. É importante para o ser humano saber que Deus existia e só Deus existia. Mais nada. De forma que assim já entendemos que a fonte de todas as coisas provém dele. Mais nada, mais ninguém. Ele é a causa de tudo. De tudo mesmo. E então, começou a criar todas as coisas. Não podemos pensar que Deus criou porque tinha necessidade, porque Ele se basta. Deus é autossuficiente e o único. Alguns momentos já vi mensagens de autoajuda que, na verdade, pouco ajudam e estimulam pessoas a serem autossuficientes. Algo que é impossível, porque todos nós dependemos
não só daquele que nos criou, da fonte da vida, da fonte da existência de todas as coisas, mas precisamos até mesmo de uns dos outros. Precisamos, dentro de uma sociedade, de pessoas com seus dons e talentos para que nos sirvamos mutuamente. Nós somos necessitados de algo, alguém. Precisamos sempre de algo, alguém. Deus é o único autossuficiente. O único que era e será. Ele existia e tudo criou porque quis criar. Deus quis criar todas as coisas para o louvor da sua glória. Ele não criou porque tinha necessidade de se relacionar com alguém, porque como nós veremos, o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, já estavam presentes aqui em todos os atos criativos, manifestando a glória deles, a glória de Deus, por meio da criação de todas as coisas. Portanto, ele não precisava de nada. Deus não precisava daquilo que ele criaria, mas quis criar. Ele quis criar. E a sua criação fora feita para a sua glória. Devemos lembrar que é assim que o apóstolo Paulo conclui a exposição do Evangelho em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Ou seja, Deus criou todas as coisas com o propósito de glorificar o seu nome. Assim como a redenção tem como propósito glorificar Cristo Jesus, o Redentor, que graciosamente morreu numa cruz para nos salvar. Deus quis criar. E diz o texto então que ele criou. O texto usa um verbo que de fato é sempre relacionado na Escritura a Deus. Não podemos dizer que o verbo criou aqui é um verbo que significa criar do nada. Porque nós vamos encontrar em outros momentos Deus criando a partir de algo, como por exemplo o próprio homem. O capítulo 1 de Gênesis que nós lemos, versículo 27, diz: criou Deus, pois, o homem. E o verbo criou é o mesmo verbo usado para o primeiro versículo. No princípio criou Deus. Ou seja, no primeiro versículo não havia nada a não ser Deus, e ele criou os céus e a terra. No versículo 27 havia algo, e Deus criou o homem. Poderíamos pensar, mas ele também fez aparecer do nada. Não, porque no capítulo 2, o texto nos diz que o Senhor nos fez do pó da terra. Portanto, ele usou uma matéria-prima. De tal forma, então, que devemos entender que o uso do verbo criar aqui, segundo o hebraico, não aponta para um criar do nada apenas, mas aponta sim que uma criação singular de Deus. Vai aparecer outras vezes, como por exemplo, em Êxodo, capítulo de número 34, no versículo de número 10, lembrando o Deus que chamou Jacó, ou Israel, para ser o seu povo, diz o texto: então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. Esse fizeram é o mesmo verbo criar. Deus criaria obras, faria coisas em Israel que nunca haviam sido feitas. De forma que ele é o autor destas criações. Entre outros textos que vão nos apontando para um Deus que faz coisas singulares. Deus cria como o homem não cria. O homem faz obras, Deus faz obras singulares, obras criadas com o poder dele, quer seja do nada ou não, mas que manifestam a sua glória de uma forma singular, que o homem jamais conseguirá fazer. De tal forma que lá em Isaías aparece também o verbo criar para a nova criação. Isaías, capítulo de número 65, no versículo de número 17, diz o profeta: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. O verbo criar
É o mesmo criar para no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele cria. Deus é o único que cria de uma forma singular e criou. E em todo o capítulo mostra seus atos criativos de uma forma singular, maravilhosa, que o glorifica. O interessante é que o verbo criar vai aparecer em um versículo que deve nos chamar a atenção para o fato de que aquele que criou todas as coisas também é a nossa esperança da recriação, não só do novo céu e nova terra, mas da nossa vida. Lembre que eu falei que conhecer as origens não só nos conduzirá a saber quem somos, mas para que fomos criados, qual o propósito da nossa vida? Pois é. Observem que a criação nos remeterá a uma nova criação. Porque Deus criou tudo para a sua glória e há de recriar para a sua glória, tendo em vista que o pecado entrou na criação. E mais que isto, Davi usará o verbo, lembrando que na criação estava a esperança dele, porque Deus, que é poderoso e que criou todas as coisas do nada, também é poderoso para criar nele um coração novo. O termo aparece no Salmo de número 51, versículo de número 10. Davi usa a mesma palavra para dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Davi foi encontrar a esperança de ter sua vida purificada, tendo em vista seu pecado, de ter sua vida renovada, de ter uma vida santa e agradável a Deus. Ele encontrou essa esperança olhando para os atos criativos de Deus e então disse: o Deus que criou tudo também pode criar em mim um coração novo. O Deus que criou os céus e a terra do nada pode criar em mim um coração novo. O Deus que fez o homem do barro, do pó da terra, pode criar em mim um coração novo. E então a esperança de que, apesar do pecado que ele cometeu ser grande, de ter trazido vergonha para Deus diante de toda uma nação, porque Deus havia escolhido Davi, mas havia uma esperança de que Deus poderia transformar a vida dele. Exatamente porque Deus é poderoso para criar, inclusive, um coração novo em nós. As nossas origens nos lembram também a graça, o poder divino capaz de operar em nós o que nós não conseguimos. Tem momentos na vida que, tendo em vista os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, nos sentimos desanimados. Será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou conseguir ser uma pessoa melhor? Será que eu vou conseguir crescer para que eu seja a semelhança de Jesus? Será que eu vou conseguir ser uma pessoa santa e agradável a Deus como Ele quer de mim? E às vezes as quedas nos desanimam, nos colocam para baixo e nos sentimos inaptos completamente para conseguir alcançar aquilo que Deus quer de nós, uma vida santa e agradável. E aí, nesses momentos, como Davi, devemos olhar para Deus Criador e lembrar que o Deus que foi poderoso e mostrou-se poderoso para criar todas as coisas, também é poderoso para recriar ou criar em nós um coração. Então devemos recobrar ânimo, a esperança de que Deus pode fazer a minha vida ser uma vida santa e agradável a Ele. Cria em mim, Deus, um coração novo. A criação trazendo esperança não só de uma recriação eterna para a eternidade, mas de uma criação de uma vida, para uma vida agradável ao Senhor. Deus criou os céus e a terra. Então Ele fez aquela bola de terra e água para começar a trabalhar sobre ela, criando coisas que dariam a ela forma, ou a forma que ela tem hoje. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Devemos pensar, ela não era como ela é hoje. Ela era apenas uma bola de terra e água. Então Deus vai criar seres da forma modelar para que a terra tenha a beleza que ela tem hoje. E diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus estava presente.
Quando Deus está criando, o Espírito de Deus está presente na criação. E está presente para participar dos atos criativos. Quando o autor diz que ele pairava por sobre as águas, ele usa um verbo que só aparece 3 vezes em todo o Antigo Testamento. E o interessante é que essas 3 vezes são bem distintas e parece-me bastante propositais numa sequência de criação, salvação e juízo. O Espírito de Deus pairou apenas 3 vezes no Antigo Testamento, em momentos distintos. Um é este. Ele estava presente na criação, pairando sobre ela, enquanto Deus, como veremos, estará falando para que as coisas venham à tona, e o Espírito de Deus estará presente como o Deus da vida, como o Senhor da vida. Mas depois de uns capítulos, livros, aparece outra vez em Deuteronômios, capítulo de número 32, no versículo de número 11, aparece o seguinte: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. É o mesmo termo, o voeja sobre os filhotes. Moisés diz que o Senhor, como uma águia que voa sobre os filhotes, esteve conduzindo, cuidando, voando sobre, ou como diz no capítulo 1, pairando sobre Israel. Israel estava caminhando e Deus estava como uma águia pairando sobre Israel. O Senhor estava cuidando do seu povo. Observe que o Espírito de Deus estava pairando sobre a criação enquanto Deus estava ali criando. Agora está pairando sobre o povo que ele salvou, cuidando do povo que ele salvou, sem abandoná-lo, sem deixá-lo em todo momento do deserto, no momento de fome, no momento de escassez, no momento de sede, pairando sobre o povo que ele escolheu para ser seu povo. Ele pairou quando criava, ele pairou quando salvava Israel. Ele estava pairando sobre o povo. Mas aparece num outro momento interessante, num contexto bem diferente. Em Jeremias, capítulo de número 23, no versículo de número 9, num contexto de juízo, o profeta nos diz que o Senhor também pairava. Ele está falando contra os profetas, falsos profetas, e diz, já o título, acerca dos profetas, é o início do versículo 9. E então ele fala sobre estes profetas, ou contra eles. O meu coração está quebrantado, Deus diz, dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. É a mesma ideia do pairar. Se movimentam. Como o Espírito do Senhor se movimentava sobre as águas, poderíamos dizer, agitava as águas na criação. Como Deus que se movia sobre Israel, agitando o povo, conduzindo o povo, protegendo o povo na caminhada. Deus, quando teve que falar para os falsos profetas, tendo visto os pecados, ele também estava se movendo. Ele também estava em agitação sobre Israel. Portanto, é interessante que o Senhor pairava ou pairou em 3 momentos: criação, salvação e juízo. Ele esteve presente. Há muitos momentos na vida que a gente acha que Deus não está presente. Principalmente quando há aquele silêncio. O silêncio de parece que não está
acontecendo nada. O silêncio de não ver um agir. O silêncio de nós nos sentirmos sozinhos porque as coisas não funcionam como nós gostaríamos. Mas não significa que Deus não paia. Um silêncio ainda, porque Deus ainda haveria de falar, mas o Espírito já está pairando. Diante de Israel, ou sobre Israel, quando ele estava passando pelo deserto, quando estava caminhando em momentos difíceis, Deus também estava presente, pairando. E quando Deus traz juízo sobre os ímpios, quando parece, como em nossos dias, que não há justiça, que a impunidade está solta e que os perversos dominam, mas Deus está pairando. Quer na criação, quer na salvação, quer no juízo. Deus está pairando. Ele não está ausente. Devemos, portanto, confiar, descansar. E um texto que deve nos confortar bastante é um texto do último livro, Apocalipse, capítulo 6. Porque tem uma circunstância semelhante à de todas as gerações. Sofrimento do povo de Deus. Quando no versículo 9, com a abertura do 5º selo, diz que aqueles que morreram por Cristo, eles clamam para Deus dizendo no versículo 10: até quando, ó soberano Senhor Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Parece que ninguém vai fazer justiça. Será que a impunidade continuará? A sensação de que as coisas não vão melhorar? Será que Deus não vai ouvir o clamor do seu povo? Então há uma resposta. Deram a estes que clamavam vestes brancas, e então disseram que tivessem paciência até que se completasse o número dos que morreriam por Cristo como eles, ou seja, até que se cumprisse tudo. Deus não deixou a sua criação. Ele esteve presente criando, pairando. Ele esteve presente salvando o seu povo. Mas também esteve presente julgando um mundo ímpio, um mundo pecador. Deus nunca abandonou sua criação. Muitos grupos religiosos, por causa da aparente inércia de Deus, disseram: Deus criou e abandonou a criação. Mas não é verdade. Israel foi testemunha de que Deus não só criou, mas esteve pairando sobre Israel durante toda a sua jornada. Quer salvando o povo, ou quer julgando os ímpios, os falsos profetas que estavam no meio do povo. Deus esteve pairando. Então, o versículo de número 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Esses 3 versículos tão curtos já nos remetem para a Trindade presente na criação. Criou Deus, o Espírito pairava e disse Deus. Mas não diz que foi Deus quem disse? Sim. Mas é impossível nós ignorarmos a interpretação dos apóstolos, com certeza proveniente do próprio Cristo, acerca daquele texto, ou desse texto, em que Deus fala, em que Deus pronuncia a palavra criativa, poderosa, palavra que tem poder para trazer à existência todas as coisas. João diz, capítulo 1 do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus estava criando tudo por meio do seu Filho. Paulo dirá a mesma coisa em Colossenses: e tudo foi feito por Cristo Jesus. De forma que não podemos ignorar que nesse disse Deus estava Cristo, executando a vontade do Pai, como ele diz nos Evangelhos, que havia sido enviado para fazer a vontade do Pai. E ele disse que tudo o que ele dizia, a palavra não era dele, mas era do Pai. Ou seja, ele estava ali para cumprir
aquilo que o Pai havia determinado. Assim devemos entender que Cristo estava criando todas as coisas como uma palavra poderosa criativa, pois Ele mesmo disse que Ele é a verdade. Ele é aquele por meio do qual todas as coisas existem. Ele é o Verbo de Deus que traz à existência todas as coisas. Cristo o Criador. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus, criando todas as coisas para o louvor da sua glória. Para glorificar a sabedoria divina, o poder de dar vida do Espírito, a palavra poderosa que é o próprio Cristo, o Verbo de Deus, que também haveria de redimir o mundo. Um mundo criado para ser redimido, para ser salvo por Cristo Jesus. Haja luz e houve luz. O Senhor estava criando todas as coisas para a sua glória. Se Deus criou todas as coisas para a sua glória, devemos lembrar que também está conduzindo todas as coisas para a sua glória. Como já disse, Ele não abandonou a criação. E se Ele não abandonou a criação e paira sobre ela, devemos confiar e descansar nele. Realmente, há momentos difíceis. Mas nesses momentos difíceis, o Deus que criou, que dá vida e que nos redimiu, e que é aquele que tem nos dado a palavra, aquele que falou e tudo foi feito por sua palavra, é aquele que também nos revelou a palavra que é a revelação de Deus, Cristo Jesus. Ele tem cuidado de nós. Pedro nos lembra isso. Ele tem cuidado. Ele está presente. Ele não é um Deus ausente. Então nos confortemos nisso, sabendo que se Ele criou, ou já que Ele criou com um propósito, Ele vai cumprir. Apenas paciência. O povo de Deus deve lembrar isso todos os dias, para que aguarde com fidelidade a volta do Senhor. A volta do Senhor. Espere. O Deus que nos criou para a sua glória. E então, pulando de fato uma série de versículos, nós nos dirigimos ao versículo de número 26, quando de uma forma singular nós temos a revelação da criação do ser humano. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Se nós entendermos que esse façamos no plural é coerente com os 3 primeiros versículos, em que Deus, o Espírito e o Verbo de Deus estão presentes, então podemos dizer que, de fato, o verbo no plural foi proporcionalmente colocado para manifestar o Deus triuno. Vamos considerar que seja isto sim. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem primeiro. É verdade que um pouco mais à frente, no versículo 27, ele dirá homem e mulher. Contudo, o homem foi realmente criado primeiro. Nós sabemos isso por Gênesis capítulo 2, que logo em seguida nos dirá que o homem foi criado depois da mulher. Só que, indo um pouquinho mais à frente, ou bem mais à frente, a Escritura, por meio de Paulo, vai nos lembrar isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 7, Paulo lembra os atos criativos de Deus, dizendo: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Ou seja, o homem foi criado primeiro à imagem de Deus, e a mulher partilha da imagem de Deus, porque fora criada à imagem do homem, pois ela foi feita dele. Deus tomou do pó da terra e formou o homem à sua imagem. E, no final do dia, toma parte deste homem para fazer uma mulher que era a imagem dele, idônea a ele, semelhante a ele.
e que partia da imagem divina, porque fora feita de Adão, que foi criado à imagem do Senhor. O homem foi feito primeiro com propósito. Não foi sem propósito. Deus criou o homem à sua imagem para que refletisse a sua glória. E em especial o fez primeiro para que ele pudesse liderar, conduzir e governar o mundo como regente de Deus para a sua glória. A criação do homem primeiro deve ser entendida como um propósito divino de mostrar a sua vontade acerca da ordem da criação. O homem foi feito primeiro. E por ter sido feito à imagem de Deus, partilhava dos atributos comunicáveis de Deus, que também foram passados à mulher por ter recebido a imagem do homem e, consequentemente, a de Deus, quando fora criada. Então, nós agora sabemos quem somos. Somos imagem de Deus. Sabemos de onde viemos. Fomos criados por Deus. E durante a Bíblia, vamos ser relembrados muitas vezes de para que fomos feitos. Se nós somos a imagem de Deus, é para vivermos conforme esta imagem. Fomos feitos para viver em amor, em santidade, em justiça, em piedade, em honestidade. E, juntando as virtudes, vivemos uma vida de tal forma que reflita a beleza da glória de Deus, que Deus seja engrandecido no viver daqueles que Ele criou conforme a sua imagem. Pois somos criados para vivermos uma vida santa, justa e fiel como a do Senhor. Como Deus é. Isso deve nos motivar a buscar a santidade, a santificação. Você foi criado imagem de Deus. Então não deixe que o pecado, que nós vamos ver mais à frente, que deformou esta imagem, que fez com que o coração se tornasse corrupto, completamente corrupto, enganoso mais do que todas as coisas, que fez com que o homem se tornasse inimigo de Deus e completamente indisposto a Deus. Não deixe, não queira, não se acomode a essa realidade, de forma que em Cristo busque uma vida de santificação. Nós somos criados à imagem de Deus, para vivermos a imagem dele. Então busque isto. E aí você pode perguntar, mas como um homem que se perdeu completamente conseguirá viver a imagem de Deus outra vez? Aí Malaquias nos ajuda ao nos lembrar que Deus criou um só homem com um propósito. Em Malaquias 2, versículo de número 15, o profeta diz: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Por que Deus só fez um? Ele buscava a descendência que prometera. Deus fez um, para que aquele que ele havia planejado, Cristo, o descendente prometido, anunciado nos evangelhos como o descendente filho da promessa, viesse para ser glorificado por meio do seu ato redentor. Portanto, observe que na criação já está a indicação de que Deus queria glorificar o seu Filho por meio da nossa história. Deus traria seu Filho à luz, a imagem dele, feito como um de nós, para o glorificar. Por isso Deus só fez um, para que dele viesse um tipo de Cristo, viesse o Cristo, o Filho de Deus. Deus nos fez para a sua glória, para glorificar o seu Filho. O propósito da nossa existência é a glória de Cristo. O propósito da nossa existência é a glória do Filho de Deus.
fomos feitos para que o Filho de Deus viesse e nascesse como um de nós, e se tornasse o Cordeiro vencedor, glorificasse o nome do Pai, e fosse glorificado na sua obra, e então fosse engrandecido diante de toda a criação, como o Senhor e Salvador de seu povo. Deus já tinha um propósito. A nossa vida glorifica o Filho de Deus, porque fora criada para isso. Deus nos fez para a sua glória. Então, nele, em Cristo Jesus, você pode viver a imagem de Deus outra vez. Ele veio, aquele que é a perfeita imagem de Deus, veio para restaurar e resgatar aquilo que se perdeu. Essa imagem perfeita que recebemos de Deus um dia é restaurada, é resgatada pelo Filho de Deus por meio de sua obra redentora. A justificação e em seguida a santificação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus pode restaurar a vida de muitas vidas, de muitas pessoas desta cidade. Restaurar a imagem. Deus é poderoso para restaurar a imagem dele em muitas vidas nesta cidade, por meio de Cristo Jesus. Esta é a esperança do povo de Deus, esta é a certeza que nós temos baseado nas promessas do Senhor. E é por isso que nós pregamos a palavra. Devemos pregar para esta cidade a palavra do Senhor, confiando que o Deus que criou pode criar um novo coração nas pessoas. O Deus que nos fez a sua imagem, por meio de Cristo, pode restaurar esta imagem. Pessoas podem voltar ou viver de uma forma agradável a Deus por meio desta recriação nelas. Ele pode fazer isso. E a igreja prega confiando nisso. Porque Deus nos criou para a glória de seu Filho, para a sua própria glória. Como já dissemos, diz Paulo em Romanos 11:36. E então deu a criação ao homem. O homem, primeiramente, como veremos no capítulo 2, recebe a incumbência de cuidar da criação como regente dela, e em seguida receberá, como veremos depois, a mulher para auxiliá-lo nesta missão de cuidar da criação. E quando diz ao homem para que ele cuide de tudo, domine sobre tudo, Deus diz também, versículo 29, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, que todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso os será para mantimento. Providência da provisão. Deus providencia aquilo que precisavam para viver. Veja que não foi o homem e a mulher quem vieram a pedir a Deus. Deus providenciou. Isso deve nos chamar a atenção no dia a dia, tendo em vista que muitas vezes ficamos ansiosos, preocupados com o sustento da vida. Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus que providencia tudo o que nós precisamos. Foi Deus quem fez, Ele criou e disse: isso será para vocês. Em Deuteronômio 8, versículo 3, Deus diz para Israel, Moisés diz para Israel: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus disse: tudo isso aqui é de vocês. Deus deu a sua palavra, Deus deu a sua bênção. Então o homem deveria confiar. A mesma bênção que Deus deu a Adão e Eva permanece sobre todos os homens, porque Deus deu provisão para toda a humanidade. Então, se Deus se preocupou em prover o necessário antes mesmo do homem,
quem sabe pensar em ter fome, por que deveríamos duvidar que Deus continuaria sustentando-nos e cuidando? Jesus lembra isso quando diz, olha, até os passarinhos Deus está sustentando. E eles nem sequer se preocupam com isso. Eles vão lá e comem. Eles não juntam, não guardam. Eles não se preocupam com, será que amanhã vou ter? Deus providencia. Deus já se revela aqui como Deus da providência. O Deus que providencia aquilo que eles precisavam. E não só eles, toda a criação. O versículo 30 diz que as ervas do campo, todas as árvores, ou seja, os vegetais em geral, seriam também para alimento, para mantimento de todos os animais. Não havia carnívoro. Os animais eram todos herbívoros. Ninguém comia carne. Por quê? Porque não havia morte. Para comer carne é preciso matar. E Deus criou todas as coisas para viverem. Não havia morte. A morte entrou com o pecado. Portanto, a vegetação era o alimento de toda a criação, de todos os animais, de todos os seres. Essa foi a providência de Deus, a provisão de Deus. Veja como Deus é cuidadoso. Será que Deus não está cuidando da gente? Repito o que disse Pedro, Deus tem cuidado de nós. Será que Deus não sabe que nós temos fome? Que nós precisamos de comida, de bebida, que temos necessidades? Jesus disse, será que Deus não sabe que vocês precisam se vestir? É claro que Ele sabe. Foi Ele quem criou tudo. Foi Ele quem fez tudo isso para servir de nós como nosso alimento. Será que Ele então ignora isso hoje? Não. Confie no Deus que criou todas as coisas e que providenciou o que precisávamos para viver. Sabendo que Ele nunca deixará, nunca abandonará seu povo. Ou como diz Davi no Salmo 37, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência ligada ao pão. Quando Deus terminou, depois que Deus olhou para tudo que havia feito, diz o texto, versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Não há nada no lugar errado. Assim como também a redenção funciona de forma perfeita, porque tudo que Deus faz é muito bom. Então devemos apenas confiar no Deus que faz tudo muito bom. Jamais achar que nós poderíamos fazer melhor. Porque quando o homem acha que pode fazer, quer os atos criativos, quer a redenção, quando um homem acha que pode fazer melhor do que Deus, pode cuidar melhor da criação, fazer melhor do que Deus, o homem está arrogando superioridade sobre Deus. E essa presunção é um enorme pecado. Deus fez tudo muito bom. O que nós precisamos é vestir aquelas vestes brancas, digamos assim, lembrando-nos de Apocalipse capítulo 6, confiar, descansar o coração. Descansar no Senhor, sabendo que Ele fez tudo para a sua glória e continuará sendo assim. E que Ele cumprirá a sua palavra, pois Ele não deixa nada incompleto. Veja que a criação não ficou incompleta. Nada ficou incompleto. O homem foi feito primeiro, mas logo no sexto dia, ao final dele, Deus faz a mulher para o homem. Nada ficou incompleto. A redenção não está incompleta. E nem mesmo a história. Por isso que devemos aguardar com paciência até que tudo se complete. Nada ficará incompleto. Descansemos. Sabemos agora de onde viemos. Viemos de Deus. Sabemos agora que fomos criados por Deus. Sabemos quem somos, a imagem de Deus. E sabemos que tudo isso foi feito muito bom. E se foi muito bom, foi feito para a glória de Deus. Tudo que Deus fez foi muito bom, para refletir a glória de Deus. Pois sendo Deus glorioso, não poderia fazer algo que não fosse muito bom. Então viva para a glória de Deus. Desfrute da redenção em Cristo, restaurador da imagem de Deus, para a glória de Deus.
Busque a santificação, uma vida conforme a imagem de Cristo, para a glória de Deus. Descanse no Deus da provisão, sabendo que Ele proveu tudo, para a glória de Deus. E se alegre, porque Deus sempre faz tudo muito bom. E até a nossa vida é graciosamente conduzida por Ele, para a glória de Deus.